Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a biotina, ou sobre também a chamada vitamina H, ou composto também chamado de vitamina B7. A gente vai procurar entender as suas principais funções, o seu histórico, assim como a gente já havia feito nas outras aulas, e principalmente aquilo que mais importa, né? A diferença que ela tem entre as outras vitaminas, no quesito de ingestão, no quesito de avaliação do estado nutricional, dentre várias outras coisas. Então, o histórico dela, pessoal, olha só, a biotina começou a ser estudada por Bateman, tá? E ele observou em ratos alimentados com clara de ovo, que eram a única fonte de alimentação desses ratos, que eles desenvolviam desordens neuromusculares, dermatite grave e perda de pelos. Então eles procuraram entender o que estava acontecendo, que eles tinham somente como fonte de proteína a clara do ovo, e isso estava começando a acontecer. Isso lá em 1916. Um pouco mais tarde, em 1936, Cog e Tones, eles isolaram o fator da gema do ovo e denominaram ele de biotina. Somente em 1940, esse mesmo pesquisador, Edu Vinald, eles elucidaram, então, a estrutura da vitamina B6. A gente vai começar a entender qual que é a ligação do ovo, ou melhor, da clara do ovo, com a deficiência da biotina e, ao mesmo tempo, é uma fonte também de biotina. Bom, então, vejam bem, falando-se agora na terminologia, quando a gente fala biotina, como havia dito anteriormente, a gente está se referindo ao composto da vitamina B7, tá? Desculpem o erro aqui, ou a vitamina H. E ela é muito conhecida por ser cofator, a gente vai comentar isso nas funções dela, mas ela é cofator essencial para 5 carboxilases, muito importante. Quando a gente fala em transporte de carboxila, a gente tem a vitamina B7 como um composto essencial para esses processos, a gente vai entender o porquê disso. Ela existe na forma livre no nosso organismo, tá? Diferente de algumas outras vitaminas que precisam necessariamente sempre estar na forma com algum transportador. E o local de armazenamento dela, basicamente onde ela reside, né, é no meio intracelular. Tá? E aqui a gente tem uma enzima muito importante, tá? Que é a biotinidase. Até a criança, quando faz o teste do pezinho, vê a possível deficiência de biotinidase que faz uma regulagem interessante da biotina no organismo humano, libera biotina, tanto para a digestão da mesma, para absorção, e como também para reciclagem. A gente vai entender como isso acontece. Tá legal? Bom, falando sobre a biodisponibilidade dela, agora vem a história da clara do ovo. Por que a biotina começou a ser falada com os estudos sobre clara do ovo? Porque na clara do ovo, em específico, existe um componente, tá, que se chama avidina termolábio. É uma proteína e a estrutura dela, quando ela é ativa, tá, e geralmente ela está ativa na clara de ovo cru, ela tem uma função de agente bacteriostático, tá? Alguns autores assim o referem como essa proteína aqui. E essa proteína é resistente a proteases, a enzimas que tentam digeri-la. Isso significa que se ela não tiver desnaturada e ela for ingerida até mesmo por nós, as nossas enzimas pancreáticas, as nossas enzimas do nosso suco gástrico não vão ser capazes de digerir a avidina. E o grande problema dela é que ela forma alguns peptídeos que se ligam com a vitamina B7. Então a gente não absorve a vitamina B7 se essa parada aqui tiver ativa, tá? Mas como nós somos evoluídos e desenvolvemos o fogo, o cozinhar da clara do ovo, quando vocês comem clara do ovo cozida, este fator aqui, esta proteína é desnaturada e ela vai perder a sua função, inclusive como várias outras proteínas. Então ela não vai ter a função ativa aqui, não vai ser resistente à ação das enzimas, ela vai ser muito bem digerida, tá bom? Em contraponto, quem consome clara de ovo cru corre esse risco aqui de ter um possível problema com a vitamina B7 pela ligação que essa proteína aqui específica faz com a vitamina B7. E além disso,
A vitamina B7 ela é instável em condições oxidantes, tá? A gente vai ver que também ela é destruída quando existe peroxidação lipídica, é um exemplo, né? Quando existe oxidação lipídica, produtos de oxidação lipídica, e ela é destruída pelo calor. E a gente tem um problema que existe diferenças muito significativas quando a gente fala na digestibilidade dessa vitamina aqui. Diferente de muitas outras, essas vitaminas às vezes estão ligadas, essa vitamina está ligada a vários complexos, com peptídeos, com proteínas, e nem sempre nós conseguimos mensurar qual desses complexos é mais bioativo do que o outro, qual que é mais absorvível. Por essas razões, a gente vai ver que existe um grande problema na literatura científica de estipular quantidades adequadas de ingestão de biotina, ou então discriminar os alimentos que são fontes ou que são ricos em biotina, porque é muito difícil por existir essa individualidade nos alimentos. Cada alimento existe um teor de biotina que pode estar disponível ou não. Tá? Essa é uma das dificuldades. Então, falando em fontes dietéticas, né, a gente tem, infelizmente, que não temos uma tabela bonita como outras vitaminas, mostrando as fontes, a quantidade certinha delas em algumas fontes. O que a gente sabe a biotina ela é amplamente distribuída nos alimentos, assim como várias outras vitaminas do complexo B, vitaminas hidrossolúveis. Entretanto, o conteúdo absoluto dela nesses alimentos ele é baixo em comparação às outras vitaminas hidrossolúveis. A gente vai ver que quando a gente vai mensurar aqui a quantidade de biotina que tem em alguns alimentos, ou que a gente tem em quantidade sérica do nosso organismo, é muito abaixo, na ordem de microgramas, em comparação a outras vitaminas que já está na ordem de miligramas. Entendem? Então a gente ainda assim sabe que existe um conteúdo muito pequeno de biotina nos alimentos e também no nosso corpo. E outra dificuldade que a gente tem aqui, a microbiota intestinal. Então, em uma das aulas, né, um dos materiais de apoio que eu vou estar disponibilizando para vocês é uma lista das possíveis bactérias, cepas de bactérias que sintetizam vitamina do complexo B no nosso organismo. Vocês vão ver que basicamente todas as vitaminas de complexo B existe alguma síntese pelas bactérias intestinais pela nossa microbiota. Porém, como existem mais de 400 espécies de bactérias no nosso intestino, como é muito difícil a gente mensurar como a composição da microbiota de cada intestino de pessoas são diferentes, de um obeso é diferente de um atleta, que é diferente de um idoso, que é diferente de uma criança. Então é muito difícil mensurar também quanto essa microbiota está corroborando para o estado nutricional de determinadas vitaminas. Algumas vitaminas a gente sabe, tá? Entretanto, algumas outras a gente fica na dúvida. Será que realmente é contundente essa contribuição da microbiota para o estado nutricional ou não? Ou somente para o metabolismo delas mesmas? Não sabemos, tá bom? Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem na biotina também. Então, existe síntese pela microbiota intestinal, a síntese lá no colo. Entretanto, a gente não sabe o quanto seria necessário, então a gente está ingerindo dessa vitamina, né? Não conseguimos mensurar isso de uma forma tão assertiva, tão acurada assim, por conta que a gente não sabe o quanto que a microbiota intestinal colabora para isso. Então, essa é uma das dificuldades. Outra dificuldade que a gente tem em mensurar as fontes de vitamina e as quantidades recomendadas é o conteúdo dos alimentos. Como eu já havia comentado, ele não é preciso, não oferece um valor preciso devido às ligações que a biotina faz com algumas proteínas. Não sabemos o quanto em determinado alimento a biotina é mais disponível ou menos biodisponível, tá? Então, para vocês terem uma ideia só, para ter um norte, aqui tem alguns alimentos que são ricos em biotina, tá? Que tem quantidade apreciável de biotina, que é a gema do ovo, que foi o primeiro, né, primeiro componente a ser estudado, encontrado e mensurado a biotina nos artigos científicos. O fígado, que é onde existe a maior parte do metabolismo mesmo de todas as vitaminas, inclusive, né, da maior parte delas, e alguns vegetais. Então a gente coloca aqui amendoins, amêndoas, proteína da soja, iogurte, leite sem gordura principalmente, a batata doce, são boas fontes de biotina, tá? Entretanto, fiquem sempre com essa ideia na cabeça de que não é tão simples assim dizer o que é ou não boa fonte de biotina devido
a isso aqui. Essas ligações que eles fazem com o complexo e a dificuldade que a gente tem em estabelecer a biodisponibilidade. E agora, sobre as ingestões dietéticas de referência, não muda muita coisa. A biotina ela não tem a RDA estipulada, não tem a EAR, tá bom? E muito menos a UL também, os valores, as quantidades máximas toleradas. O que a gente tem é a quantidade de ingestão adequada. Então, alguns estudos conseguiram, né, eles conseguiram mensurar em vários países, por exemplo, na Suíça, Grã-Bretanha e no Canadá, a quantidade média de consumo de biotina, quantidade dietética média da população, assim como alguns estudos mensuram a quantidade também que é mantida no plasma sanguíneo, e com isso se estipula uma ingestão adequada pela média populacional, mas não necessariamente o quanto seria necessário para aquilo não marginalizar uma deficiência, entendem? Por isso que não temos valores estipulados de EAR, por exemplo, dessa vitamina. Então, faltam dados que estipulem, né, ou façam uma estimativa acurada das recomendações. Tá legal? Então, você estudante de nutrição, que está aí na faculdade, estudante de medicina, tá faltando pesquisa em várias vitaminas, como vocês puderam ver. Então, vocês que querem ir para a carreira científica, né, já sabem que nesse ramo aqui existe uma necessidade de produção de mais artigos científicos. Não somente nesse, né, a gente sabe que é infinita a produção de conhecimento científico, mas nessa área aqui em específica ainda faltam vários dados para a gente poder estipular alguns valores recomendados de biotina, a função que ela tem no organismo humano, tá bom? Para a manutenção das funções que ela tem no organismo humano. Então, a gente tem aqui uma tabelinha da ingestão adequada, a gente tem aqui os valores, como eu repito novamente, vocês vejam que em algumas vitaminas os valores são mensurados em miligramas por dia, diferentemente da biotina, que os valores são mensurados em microgramas por dia. Para vocês conseguirem ver que existe uma diferença até na ordem de medição aqui, para vocês verem que a biotina é em menores quantidades ali utilizada pelo organismo humano. Então, a gente tem em lactentes, em crianças, homens e mulheres, na gravidez e na lactação. Tá? E aqui um exemplinho, tá bem simples. Aqui tem uma tabela em relação ao conteúdo de biotina. Vocês podem ver que existe uma... Né, quando você fala, por exemplo, pega um alimento, né, a aveia aqui, existe uma extensão dos valores mínimos e máximos encontrados em alguns estudos, assim como o conteúdo de biotina e o conteúdo da biotina biodisponível, tá? Que não é ligado a algumas proteínas e que está mais biodisponível ao nosso organismo. Então, coloquei aqui, mensurei. Vocês façam como vocês tinham feito já nas outras aulas. Esse conteúdo aqui em relação a 100 gramas do alimento, então, quanto precisaria ser consumido para um indivíduo homem de 18 anos? 25 microgramas por dia. Tá legal? Bom, e agora falando um pouquinho sobre a absorção, transporte, armazenamento e excreção, como que é a digestão da biotina. Tudo começa pela biotinidase, tanto pancreática como intestinal, que ela vai liberar a biotina livre do peptídeo que é ligado à biotina ou biocitina também. Então, a intenção aqui da digestão é liberar o conteúdo de biotina da vitamina B7, da onde ela está ligada para absorção a nível intestinal. Lá na borda em escova, tá? Que é a borda que é voltada para o lume intestinal, para dentro do seu intestino, nessa borda em escova existe um transportador dependente de sódio e também chamado de transportador de multivitaminas dependente de sódio. Isso aqui a gente vai ver muito, não existe só na borda em escova, tá? Esse SMVT, mas também a gente vai ver que ele está sendo encontrado em vários outros tecidos e faz um papel muito importante de transporte de vitamina sódio dependente. E ele transporta também não só a biotina, como por exemplo o ácido pantotênico e o ácido lipoico também. E existe um outro transportador, depois que a biotina é passada por existe um outro na membrana basolateral, e aqui não está voltada, né? Lembrando a fisiologia, a anatomia, a membrana basolateral não está voltada para a parte do lume intestinal, mas sim para a parte da circulação em si, para a parte de entrada ao organismo humano, ao corpo.
e ele é mediado por um carregador independente de sódio, tá? E não capaz de acumular biotina contra um gradiente de concentração. Então, diferente de algumas outras vitaminas que em maiores concentrações existe um transporte facilitado ali, nesse caso, esse transportador aqui na membrana basolateral não é capaz de acumular em grandes concentrações contra esse gradiente, tá bom? Fazendo a difusão passiva. Então, basicamente, é assim que funciona a digestão da biotina. E aqui uma coisa muito importante de ser citada. Assim como algumas outras vitaminas, ela tem uma suprarregulação em resposta à deficiência. Quer dizer, se eu tiver uma deficiência, uma diminuição na ingestão de vitamina B7, alguns mecanismos do meu organismo vão funcionar em prol de melhorar essa absorção. Então, por exemplo, a síntese de mRNA da própria proteína que vai transportar, do próprio transportador aqui vai ser aumentado, ou seja, eu vou aumentar a transcrição desse transportador, assim como o número dele por célula intestinal, tá bom? E a gente vai ver que não existe somente ele aqui nas células intestinais, mas, por exemplo, na função renal isso é muito importante, ele vai evitar que seja depurada quantidades muito grandes, ou quantidades grandes de vitamina B7 quando existe algum tipo de deficiência. Então a gente tem essa regulação aqui que depende do estado nutricional. E depois que a vitamina é absorvida no intestino, aí ela é direcionada para os tecidos periféricos e também para o seu fígado. E no plasma, tá bom? Quando ela se encontra no seu sangue, a parte que se liga dela, né, uma parte dela se liga a uma forma reversível, ou seja, pode ser reutilizada aqui, isso representa 7%. A uma outra parte se liga a proteínas de forma covalente, com ligações covalentes, isso aqui se liga de forma irreversível. Isso representa 12% de toda a vitamina aqui na forma sérica, porque grande parte dela está, na verdade, livre no plasma, tá bom? E no fígado ela é captada, adivinha, por aquela mesma proteína lá que a gente encontrou na membrana, antes de entrar na membrana basolateral, na borda em escova, pela SMVT. E assim como outras vitaminas também, ela sofre o aprisionamento metabólico na mitocôndria. Existe o adicionar de eletronegatividade nessa vitamina aqui, quando ela é dentro do fígado, na mitocôndria, como forma de preservação dessa vitamina aqui, uma forma de controle dela, então, é isso, tá bom? É mudar a eletronegatividade dela a partir que ela entra no seu fígado, tá bom? Isso se chama aprisionamento metabólico. E aí, como ela é uma molécula pequena, tá? Boa parte dela, como já tinha dito também, não está ligada a proteínas plasmáticas e aparece no filtrado glomerular. E ali também existe, quando ela atinge os rins, quando ela se prepara para ser depurada, existe também o SMVT, de que é um transportador que se encontra também nos rins, tá bom? Aquela mesma proteína no intestino, e ela capta ou reaproveita a vitamina B7 dependendo da deficiência, aquilo que a gente já havia citado ali no slide anterior, tá bom? No sistema nervoso central, a biotina atravessa a barreira hematoencefálica e ali ela faz suas funções relativas aos próprios neurônios, às células neuronais, que a gente já vai acabar citando daqui a pouco. Na placenta, a gente sabe que no segundo trimestre de gravidez, aumenta-se de 3 a 17 vezes a concentração na placenta de vitamina B7 em relação ao plasma da mãe. Então, parece que existe uma grande necessidade aqui por parte do desenvolvimento do feto no que diz respeito à quantidade de biotina necessária. E o SMVT é expresso na placenta humana também, tá bom? Então, vocês vejam que esse transportador de multivitaminas aqui, ele se encontra em vários sítios endógenos e não somente no intestino. E que ele é muito importante, particularmente para a vitamina B7, para a captação da mesma. No leite materno, 95% da biotina é livre. Ela é livre e encontrada também entre vários compostos, tá bom? De várias formas diferentes. Bom, sabendo então mais ou menos disso, tá? Como que se dá a excreção desses compostos, a avaliação do estado nutricional depende ou da biotina no soro ou do seu composto relativo na urina,
Então, aqui temos valores estipulados também da avaliação do estado nutricional. Em relação à biotina, há uma outra forma que ela pode se encontrar, que é a bisnorbiotina ou sulfóxido de biotina, tá bom? Então, aqui a gente tem valores que podem ser mensurados ou na urina ou no soro, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho das funções dela. Bom, quais são as funções da biotina? E a gente sabe que ela participa basicamente de 5 carboxilases muito importantes, tá? 5 enzimas que a gente vai citar aqui. Uma delas, acetilcoenzima A carboxilase e as suas isoformas, que são chamadas de ACC1 e ACC2, tá bom? Pela própria abreviação do nome. A piruvato carboxilase, a metilcrotonil-CoA carboxilase, coenzima A carboxilase, e a propionil coenzima A carboxilase. Nossa, mas o que essas enzimas fazem? Basicamente, a gente vai falar de uma forma bem breve aqui para vocês. A acetil-CoA carboxilase, tá bom? E suas isoformas, que é a isoforma 1 e a isoforma 2, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. A isoforma 1, ela fica mais no citosol, tá bom? Ela fica mais no citoplasma e ela catalisa, tá? O que ela catalisa? Ela incorpora bicarbonato a acetilcoenzima A. Quando isso acontece, forma-se malonil-CoA, tá bom? E a gente sabe que o malonil-CoA na bioquímica, que a gente estuda síntese de ácidos graxos, ele é parte fundamental para a síntese de ácidos graxos, tá? E, ao mesmo tempo, existe também a ACC2, a isoforma número 2, que já não está mais no citosol, mas na membrana externa da mitocôndria. E ela controla a oxidação dos ácidos graxos. O que ela faz para controlar? Ela inibe a principal proteína, a principal enzima que faz a transferência dos ácidos graxos para a mitocôndria para a oxidação do ciclo de Krebs. Tá? Então lembra do palmitoiltransferase ou da carnitina palmitoiltransferase? Então, essa enzima aqui, que vai pegar o ácido palmítico, o ácido graxo que a gente acumula como fonte de armazenamento de energia, e vai destinar a oxidação via ciclo de Krebs. Tá? Então, inibe o palmitoiltransferase 1 pelo seu produto malonil-CoA. Existe uma regulação aqui, um feedback em relação à produção de acetil-CoA, destinação a malonil-CoA e inibição da oxidação de ácidos graxos. Então, quando existe uma maior oxidação de ácidos graxos, esse feedback reflete em uma menor síntese dos mesmos. Quando existe uma maior síntese de ácidos graxos pela sobra de acetil-CoA no ciclo de Krebs, pela destinação formando o malonil-CoA, ao mesmo tempo existe um feedback com uma menor oxidação dele, fazendo o controle da carnitina palmitoiltransferase. Tá joia? Ou seja, elas fazem controle da síntese e oxidação de ácidos graxos, essa acetil-CoA carboxilase. A piruvato carboxilase faz um papel muito importante, que é um papel de anaplerose, tá bom? O que é isso? É quando existe a síntese de componentes do ciclo de Krebs. Então, o que ela faz? Ela incorpora o bicarbonato no piruvato, tá bom? Proveniente da onde? Da glicose. Quando existe a glicólise, formação de piruvato, lembram da bioquímica? Existe uma via aqui da piruvato carboxilase que forma oxalocetato. Isso é muito importante, então, para deixar o ciclo de Krebs funcionando adequadamente. É por isso que quantidades de carboidrato disponíveis são tão importantes para o bom funcionamento do ciclo de Krebs e, posteriormente, uma boa oxidação de ácidos graxos. A gente vê a falta disso com as dietas cetogênicas, por exemplo, em que existe produtos da má oxidação de ácidos graxos, como por exemplo cetona, acetato, beta-hidroxibutirato. Então a gente tem que alguns produtos, quando falta e quando existe uma falha nesse ciclo aqui para a oxidação de ácidos graxos, e alguns ácidos graxos acabam tomando outro rumo e a formação de corpos cetônicos que a gente fala.
a gente vê que a glicose é tão importante assim para a própria oxidação, para o próprio funcionamento do ciclo de Krebs, pelo seu papel importante na anaplerose, e que a vitamina B7 está intimamente relacionada nesse processo. Por quê? Porque a enzima que faz isso, que faz a formação de oxalocetato a partir de piruvato, é uma enzima dependente de vitamina B7, dependente de biotina, tá bom? E a deficiência, tá, da piruvato carboxilase, ela conduz a uma acidemia lática, tá bom? A acidose lática do sistema nervoso central, e a gente vê, então, vários problemas sendo oriundos quando existe a deficiência dessa enzima aqui, tá bom? Que se encontra na deficiência de biotina e na biotinidase também, que é algo raro, porém muito importante de ser discriminado, de ser visto como, a partir de exames, a deficiência desde da infância, desde o momento que a criança nasce, tá bom? Através do teste do pezinho. Outra função é a metilcrotonil-CoA carboxilase, essa outra carboxilase aqui, que faz a função de metabolismo, de catabolismo da leucina, tá bom? Esse aminoácido aqui de cadeia ramificada, essencial, que quando a gente pega todas as vias metabólicas dele, quando ele é degradado, a alfa-KIC, depois ao famoso HMB, ou também chamado de beta-hidroxibeta-metilbutirato, e depois todos os destinos relacionados com o próprio HMB, a gente tem que parte do processo de catabolismo da leucina é feito por essa enzima aqui, que é muito importante, tá bom? E algumas fontes ainda dizem que não somente a leucina, mas alguns outros aminoácidos, o triptofano, por exemplo, e a própria isoforma da leucina, são metabolizadas por essa enzima aqui. Portanto, ela é muito importante para o metabolismo de aminoácidos, tá bom? De alguns deles. E também temos o propionil-CoA carboxilase, que incorpora o bicarbonato ao propionil-CoA, formando metilmalonil-CoA, que vai fazer um processo de isomerização e formar o succinil-CoA. E adivinhem, vocês lembram desse nome? É o mesmo composto aqui que a gente tem no ciclo de Krebs. Então, a gente também tem a formação de outro composto importante para a formação, para entrar no ciclo de Krebs. Legal? Então, vocês vejam que é muito importante, tá bom? A função da biotina para reparo de compostos, para a produção de compostos intermediários aqui do ciclo do ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs, que é o oxalocetato, tá bom? A partir do piruvato, e também o succinil-CoA, tá joia? E algumas das funções muito importantes. Lembrando que o ciclo de Krebs ele se encontra basicamente em todas as mitocôndrias. Isso é muito importante. Para a produção de energia a partir do metabolismo oxidativo, ele é imprescindível para a manutenção da saúde humana. Portanto, a vitamina B7 é muito importante, porque faz esse processo de regulação de todos esses compostos. Tá bom? E apenas lembrando também, corrigindo, né? Eu falei sobre o piruvato, sobre a produção de intermediários do ciclo de Krebs, mas também alguns compostos, por exemplo, o oxalocetato, pode ser obtido a partir da degradação de alguns aminoácidos, tá bom? Então não é fonte totalmente exclusiva da glicose, porém é a via mais comum, tá joia? Mas existem alguns aminoácidos que são degradados e a partir do esqueleto de carbono deles pode ser utilizado para a formação de oxalocetato também, apenas para corrigir esse ponto. Bom, e aqui temos todas as funções resumidas para vocês. Se vocês pegarem essas caixinhas aqui em cinza, vocês vão ver exatamente as enzimas, as 5 enzimas onde está atuando a biotina, a vitamina B7. Lembrando, aqui a acetil-CoA carboxilase, existe as 2 isoformas dela, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, e a deficiência? Tá? Existem algumas circunstâncias que conduzem à deficiência da vitamina, como, por exemplo, o consumo prolongado de clara de ovo. Tá joia? Então, existem algumas pessoas ainda, né, que insistem em consumir clara de ovo cru em grandes quantidades ao dia, por questões de estética ou porque quer mostrar para os amigos ou alguma outra coisa. Então, é uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado, tá? Eu sei que não é tão fácil ter uma deficiência de vitamina B7,
Porém, se existe alguma forma mais fácil dessa deficiência existir, é por esse meio aqui, consumindo clara de ovo cru. Então, cozinhar as claras de ovos é muito importante, tá bom? É muito importante que ela esteja cozida. A própria gravidez, como a gente viu, que a própria biotina disponível na mãe é direcionada para o feto, para o crescimento do feto. A nutrição parenteral, que é feita sem a suplementação de biotina, principalmente em alguns pacientes com doenças desabsortivas ou doenças inflamatórias intestinais, assim como fórmulas alimentares para bebês, tá bom? Sem biotina, ou seja, quando o paciente em si está sem alimentação e sim com alguma suplementação, vivendo a partir de uma nutrição parenteral ou então uma fórmula. A terapia anticonvulsivante, tá bom? Alguns remédios utilizados para terapias anticonvulsivantes podem estar interferindo no metabolismo da biotina. O alcoolismo crônico, doenças do trato gastrointestinal. Quando a gente fala principalmente que a biotina, além da absorção dela acontecer no intestino, obviamente se esse intestino estiver prejudicado, essa deficiência não só dela, mas de outras vitaminas e nutrientes vai acontecer, como também na saúde do cólon, da saúde do intestino grosso, visto que as bactérias parecem estar corroborando para o estado nutricional da vitamina B7. Apesar de não bem elucidado, a gente sabe que existe síntese bacteriana dessa vitamina lá. E a doença de Leiner e a diálise renal também. Tá bom? Então, algumas das condições que podem estar relacionadas com a deficiência de vitamina B7. E quando essa deficiência realmente existe, apesar de rara, tá? Nós vemos uma erupção na pele, então o que chamamos de dermatite seborreica, por exemplo, uma pele vermelha, então eczematosa e escamosa também, seborreica. A gente tem umas fotos aqui mais ou menos do sintoma, bom? Então, apesar dessa dermatite também, observa-se depressão, letargia, alucinações, parestesias das extremidades, tá bom? Um extremo formigamento de algumas extremidades. E isso se relaciona ao mau funcionamento das carboxilases em que a vitamina B7 está tão presente assim. Bom, e em relação à toxicidade, é uma das vitaminas que a gente diz que não existe efeitos tóxicos que observamos. Vejam vocês que a quantidade recomendada é da ordem de microgramas e já foi ofertado dose oral de até 200 miligramas para tratamento de algumas doenças, né, relacionada também ao metabolismo da biotina, e também doses de 20 miligramas intravenosa. Se vocês forem ver, voltar nos valores séricos que a gente estipulou ali, está na ordem de microgramas e foi ofertado 20 gramas intravenoso. Então vejam vocês que são quantidades bem mais altas do que aquilo que a gente havia comentado e mesmo assim não foi observado efeito tóxico. E lembrando, pessoal, isso não justifica uma suplementação cavalar de biotina. Não existe uma resposta fisiológica dose dependente. Muitas pessoas podem estar utilizando esse sistema, como não existe efeito tóxico e ajuda na oxidação de ácidos graxos, logo se eu dar muita biotina não vai fazer mal e vou queimar mais gordura, vai oxidar mais ácidos graxos, né? Isso não é verdade. Nem sempre, quanto mais, melhor. Tá? Então a gente vê exatamente o oposto. Existem quantidades certas aqui a serem ingeridas por dia. É uma vitamina que precisa de muitos estudos ainda. Precisa ver se esses efeitos tóxicos observados, né, cronicamente com uma suplementação, será que vão existir mais um efeito tóxico importante? Mas por enquanto a gente sabe que é uma vitamina que aparentemente não traz tantos males quando ingerida em maiores quantidades. Tá bom? Bom, então espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de estudar o material. Não esqueçam de baixar também todo o conteúdo que a gente está disponibilizando ali de apoio dos resumos, das tabelas. E até a próxima aula.